Sejam bem-vindos a mais um episódio do EPED 2024. O EPED é o Espaço Permanente para o Estudo do Divino Monismo. Se você é uma pessoa que gosta de aprender, que quer saber mais sobre o seu lugar no mundo e está buscando melhorar a cada dia, então pode chegar que você está no lugar certo. Por aqui, vamos estudar sobre as coisas divinas e do Espírito que cada um de nós é. Vamos entender melhor sobre a nossa relação com Deus, uma relação que pode ser simples, sem precisar de nenhum intermediário. Essa ligação que vai acontecer direto, ligando o coração com a nossa mente bem elevada e vontade de aprender direto com essa inteligência divina que é Deus. Aqui no nosso canal do Conhecer para Transformar, vamos falar sobre a espiritualidade, o autoconhecimento e como a gente pode melhorar a cada dia. Nosso objetivo vai ser sempre juntar o conhecimento com a prática. Eu sou Alessandra Carreiro, uma das integrantes desse grupo que estuda sobre a doutrina espiritual e as verdades divinas há mais de 30 anos. Hoje, vamos percorrer duas histórias muito interessantes que estão no livro Moral, Amor e Revelação, de Oswaldo Polidoro. Prepare-se para uma jornada de reflexão e crescimento interior. Primeiro, eu quero trazer um olhar geral do livro. Ele gira em torno de diversos trabalhos espirituais com três personagens principais que estão encarnados: o discípulo, o jovem sírio e a ex-protestante. Junto com o mensageiro que está lá do plano espiritual, ele vai guiando os trabalhos que vão ser desenvolvidos ao longo do livro. Quando o discípulo, o jovem sírio ou a ex-protestante dormem ou estão em oração, eles saem do corpo e vão trabalhar no plano espiritual. E eu vou fazer um breve parênteses aqui para explicar um pouco disso. Todos nós, espíritos encarnados, temos essa capacidade de desdobramento, ou seja, sair do corpo e ir trabalhar no plano espiritual ou estudar. E o momento mais comum disso acontecer é quando a gente dorme. Claro que para facilitar esse processo é importante se preparar, ou seja, fazer boas orações, estudar as coisas espirituais e ter um bom comportamento. Mas todo mundo tem essa possibilidade. Agora, isso não quer dizer que todo mundo vai lembrar o que rolou lá do outro lado. Nem sempre isso é possível, mesmo que fiquem os registros desse trabalho. No caso do livro, os encarnados, quando voltam para o corpo, conseguem lembrar, e isso é muito legal. Bom, se você, assim como eu, não se lembra, tudo bem também. A gente vai aprender com essas histórias e com tantos outros ensinos que tem aqui nesse livro de Oswaldo Polidoro. São 18 casos ao longo do livro todo, e veremos alguns durante os 4 episódios aqui do EPED. Esse aqui é só o começo. Mas antes de começar, eu quero fazer 2 convites. Além de continuar aqui comigo ao longo dos 4 episódios, leia o livro. Aproveita esse conteúdo. E eu preciso te dizer que você pode baixar gratuitamente esse e tantos outros livros de Oswaldo Polidoro. É isso mesmo, eles estão disponíveis sem custo nenhum no site conhecerparatransformar.com.br. E caso você queira escutar, também pode. É só entrar no Spotify e procurar pelo título Moral, Amor e Revelação e aproveitar. Assim, você pode me acompanhar e também aprofundar essa leitura. Pronto, agora sim, bora começar? Primeiro, vamos conhecer a história de Abelardo, um espírito que enfrenta duras provas na vida por causa dos erros cometidos em vidas passadas. Ele está encarnado e tem sérias alterações no coração. E os médicos da carne têm muita dificuldade de tratar. Vamos ver o que o mensageiro espiritual explica sobre o caso. Os erros humanos jamais convencerão Deus, a lei e a justiça em contrário. Este nosso irmão cometeu 3 espécies de erros em algumas vidas. Primeiro, depois de estar bem harmonizado com a lei, foi um guerreiro cruzado, um terrível vândalo em nome de Deus e do Cristo. Depois, ao reencarnar ainda na Europa, foi um nobre despótico, articulando-se com a Igreja Romana para realizar obras de rapina através de perseguições e mortes. E a seguir, para cúmulo de sua desdita, reencarnou na Espanha e foi grande perseguidor das obras consoladoras,
tomando parte na queima de Bíblias, Evangelhos e livros espíritas. Como Deus não é particularista, como a lei não é religiosa e como a justiça não tem parentes nem protegidos, primeiro desceu ele aos rincões trevosos, onde sofreu horrores inenarráveis. Depois reencarnou para isto é, começou nesta encarnação um ciclo de duras provas e expiações para chegar a obter algum dia o necessário reequilíbrio. Então, Abelardo nesta vida veio com essas alterações cardíacas para se reequilibrar. Ele agiu contrário à lei de Deus, fez registros ruins que precisavam ser resgatados. No livro, o mensageiro fala que ele era um doente de alma e o real medicamento que ele precisava era compreender por que ele estava passando por tudo isso. É impressionante como as nossas escolhas podem influenciar nas nossas vidas, não é mesmo? A semeadura é livre, mas a colheita será obrigatória. Nesse caso de Abelardo, eu quero trazer 2 pontos muito interessantes que me chamaram a atenção. Primeiro, é que as dores, provas e expiações não fazem o espírito evoluir por si só. Eles podem apenas gerar um reequilíbrio ou efeito disciplinar quando o foco da pessoa é só o sofrimento. Mas, por outro lado, quando o encarnado aproveita as oportunidades, e as dificuldades para realmente trazer o aprendizado, as coisas podem ser bem diferentes. Quando a pessoa busca melhorar o seu comportamento, agindo com mais amor, sabedoria e fraternidade, ela vai poder ir para um lugar diferente. Então, podemos dizer que acontece um crescimento e uma evolução do espírito. Olha como isso é colocado no livro. Entendam que dores, provas e expiações não constituem aquisição de valores hierárquicos pelo simples fato de serem dores, provas e expiações. O sofrimento, quando obra de abnegação, de renúncia ou devotamento, pode elevar o espírito imensamente. Quando, porém, se sofre por causa de crimes cometidos, o sofrimento é apenas de efeito disciplinar. Pode trazer o reequilíbrio, mas nunca será aquisição nos domínios do amor e da ciência, a menos que, de permeio, converta o sofredor às provas e expiações em campos de estudo, em oportunidades de sérias observações e aquisições experimentais. Ou seja, o que vai fazer diferença para ter melhores resultados será como escolhemos encarar as dores e desafios da vida e como escolhemos agir nesses contextos. A gente pode ficar preso lá naquela dor e ter o nosso acerto de contas com a justiça divina, ou a gente pode encarar de forma diferente e aprender com as dificuldades. E o aprender aqui significa agir de forma diferente a partir dessa dor. Ter ações com mais amor, renúncia e bondade. Assim, o resultado pode ser no sentido do crescimento como pessoa e como espírito. E o segundo ponto que me chamou a atenção é o momento da ajuda espiritual que o Abelardo recebe no plano espiritual. Olha só que curiosa a fala do mensageiro. O tempo que temos ao dispor é agora escasso. Vamos transferir para este pobre irmão alguns recursos fluídicos magnéticos. Sintamos por ele verdadeira piedade para que nossos fluidos se carreguem de elementos amorosos, obrigando-o a meditar profundamente nas coisas do céu. Porque se ele, da parte da lei de equilíbrio, está merecendo obrigações de reequilíbrio, de nossa parte, irmãos de tudo, está merecendo cooperação nos propósitos em que se acha envolvido. Recordemos que ao culpado basta para ser atormentado e obrigado a ressarcir o peso de suas próprias culpas, não sendo necessário que outros irmãos, também agravados perante a lei, venham a carregar ainda mais o pesado fardo. Piedade, muita piedade por todos os sofredores, principalmente por aqueles que se tornam penitentes. Entramos todos a orar, vindo o ambiente a se transformar em azulino brilhante por causa da preponderância do discípulo, cujos fluidos de encarnado,
que, sendo muito mais densos, passam a predominar no ambiente. Olha quantos ensinamentos a gente tem aqui. Vamos pensar juntos. Todos nós caminhamos para evoluir, certo? Com certeza já erramos e ainda vamos errar muito. Acho que essa é a única certeza, não é verdade? Então, cada um de nós tem a sua culpa ou a sua cruz para carregar. E a gente não vai ajudar ninguém colocando mais peso nisso. Não cabe a nenhum de nós, irmãos de jornada evolutiva, julgar. Só que a gente sabe como isso é difícil. Por isso, meu convite é para essa reflexão. Quando vier um julgamento, que a gente se lembre que somos falhos e ainda estamos nessa jornada aí de crescimento. Entender que a ajuda precisa ser feita no sentido amoroso e não apontando o dedo. Então, com esses pensamentos, talvez a gente consiga ter um pouco mais de compaixão e empatia nos nossos pedidos e ajuda. Como o caso mostra, o mensageiro pede que todos sintam verdadeira piedade para carregar os fluidos que serão doados com elementos amorosos a Abelardo. E é a partir dessa ajuda que Abelardo vai poder pensar, refletir e meditar sobre a sua jornada, sobre as coisas espirituais e, quem sabe, mudar o seu comportamento. O caso de Abelardo nos lembra a importância que cada um de nós tem de assumir a responsabilidade pelas nossas ações e buscar sempre o reequilíbrio que é interno. Agora, vamos para o segundo caso de hoje, que é o caso do Leonardo. Leonardo está encarnado e sofre com uma grave úlcera no estômago. Se não fosse pela ajuda do plano espiritual, ele teria uma morte prematura. E o caso começa assim. Leonardo, o socorrido daquela noite, estava comprovando a regra que há tantos milênios é anunciada, isto é, que também fora ensinada pelas doutrinas védicas e herméticas ou através de suas muitíssimas ramificações, e que o cristianismo, por ser a síntese das revelações, consolidou por meio de uma sentença lapidar do seu divino transmissor: pagarás até o último ceitil. Esse é um caso muito interessante que já traz um alerta para todos nós. Como pobretão e artesão, como simples e humilde servidor público, como humilde pároco e, mais tarde, como calejado lavrador, muitos foram seus triunfos espirituais. Bastou, entretanto, passar para outra escala e ei-lo a cometer asneiras e mais asneiras. Ser simples e humilde na grandeza, no poder e nas glórias do mundo, é muito difícil. Olha só que advertência importante aqui. Leonardo, nas encarnações humildes, foi bem, conseguiu manter o bom comportamento e conquistar seus méritos. Mas, quando teve suas provas com vidas de mais poder e dinheiro, acabou se perdendo. Cometeu crimes horríveis por ganância e poder. Leonardo matou muita gente de forma cruel, abrindo suas barrigas e deixando as pessoas morrerem no deserto. Quando muito poderoso, também mandou outras pessoas matarem em seu nome. Ele passou mais de 200 anos em regiões trevosas e, quando reencarnou, ainda cometeu novos erros, sendo um dos grandes assassinos da noite de São Bartolomeu. Eu vou trazer um trecho do livro que explica o impacto das vidas de Leonardo. Como sabem, a restauração do cristianismo teve início em Wycliffe e John Hus, dali saltando para a fase em que Lutero devia conseguir liberdade de culto, tradução e divulgação dos livros sagrados com vista à nova fase, que seria aquela em que Hus de novo reencarnaria na personalidade de Kardec, arrastando consigo a grande eclosão mediúnica do século XIX, para extrair do novo batismo de espírito a codificação doutrinária que lhe cumpria até onde fosse possível, pois sabia-se que a obra seria assaz trabalhosa, assim como se sabe que não ficou de todo pronta, restando o que fazer em outra vida. Leonardo foi, portanto, uma pedra de tropeço no caminho da restauração. Foi séculos depois um novo crucificador do Cristo,
Pois a verdade é que a obra geral doutrinária pertence ao diretor planetário, nada mais sendo os demais servidores desse departamento de trabalho que simples e humildes emissários. Então, Leonardo acabou truncando em uma de suas vidas a restauração do caminho da verdade. E por tudo isso estava sofrendo por conta da lei de reequilíbrio. Um ponto curioso é que a jovem ex-protestante, que estava lá em duplo ajudando no caso do Leonardo, ficou bastante comovida com essa situação. E ela pergunta para o mensageiro se Leonardo morreria daquela úlcera. E o mensageiro vai explicar. Assim foi a programação feita antes dele nascer de novo. Ele o quis compreendendo a gravidade de suas faltas. Ele e a lei estão de acordo agora, pois não blasfema, não se revolta. Tem a intuição de que é um errado e deve resgatar seus erros. E por ser assim, aqui estamos para auxiliá-lo. Chegou o tempo de merecer alguns avisos interessantes e é para isso que estamos aqui. É bonito de ver que Deus sempre vai ajudar através dos seus mensageiros. Afinal, o objetivo é que a gente evolua como espírito em nossas vidas. Vamos ver então como que foi a ajuda que o Leonardo recebeu. Vamos fazê-lo vir para este lado, anestesiando com o seu magnetismo de encarnados. Apliquem-lhe as mãos e orem com todo o fervor de que sejam capazes. A força mental e os fluidos eletromagnetizados operarão maravilhosamente e ele virá em boas condições. De fato, como era esperado, Leonardo veio depressa, puxado pela vontade de todos, e ao ver a luminosidade do meio para o qual viera, quis ajoelhar e agradecer a Deus, mas o mensageiro falou-lhe: não é na forma que está a vantagem, e sim na essência, irmão Leonardo. Fique de pé e diga ao Pai Divino que está nos seus e nos nossos fundamentos aquilo que o seu coração de filho arrependido e sofredor quer dizer. Fale alto ou fale baixo, mas deixe que fale o seu coração. Leonardo curvou a cabeça e derramou copiosas lágrimas. Estava trêmulo, parecia que iria cair quando alguma força adventícia o sacudiu reerguendo. E foi então que ele disse reverente e comovido: meu Deus, meu Pai, eu não sei o que terei feito, eu não sei de que crimes terei cometido. Sei, porém, que tuas leis são perfeitas. Tenha eu, meu Pai, cometido qualquer forma de erro ou de crime, rogo pela tua divina paternidade. Dá-me pelo menos coragem, meu Deus. Tira de mim a ideia de suicídio. Varre de mim o pensamento de morte, meu Pai. Leonardo foi ajudado com o objetivo de ter forças para passar por aquele sofrimento que era necessário e que foi programado. A ajuda que ele recebe não é no sentido de cura, que muitas vezes é o que a gente deseja quando aqui encarnados e vai pedir as nossas orações. Para ele, o melhor era continuar nessa vida segurando aí essa úlcera e não morrendo antes da hora. Mas isso não quer dizer que ele não tenha recebido uma ajuda e um fortalecimento emocional e espiritual para passar por esses desafios. Nesse caso, a gente consegue ver que o plano espiritual acompanha e faz tudo o que é possível de acordo com o nosso merecimento. Vemos também que tudo é questão de reequilíbrio perante a justiça divina que é interna. Ou seja, se a gente age de forma errada e cruel, vamos precisar reequilibrar e agir no sentido oposto, com amor, bondade e de acordo com a lei. E lembra que eu falei que a ex-protestante ficou mexida com o caso do Leonardo? Então, ela descobre que tinha sido filha dele em outras vidas. E ela usa todo esse amor para impactar de forma positiva a ajuda espiritual. E olha só o que o mensageiro vai dizer sobre ela. Sempre sincera, sempre espontânea, sempre grande em sua infantilidade. O céu que a conserve assim até o dia que tenha que deixar o corpo. Naquele dia, nós diremos como Leonardo disse, um anjo de bondade, e o céu ganhará um espírito formoso,
enquanto a terra perderá uma grande servidora, alguém que se esqueceu propositalmente da cabeça porque sentiu em boa hora a vantagem que há nas imensidades do coração. Nesse mundo, que muitas vezes é difícil a gente viver, eu quero reforçar essa fala que mostra como a gente pode ser melhor, esquecendo um pouco da nossa cabeça, do nosso lado tão racional e se conectando mais com o nosso coração. E para fechar, vale relembrar que somos todos irmãos nessa jornada evolutiva. Então, que a gente possa treinar esse olhar mais fraterno e com menos julgamento, porque a gente ainda vai errar bastante nessa trajetória. O convite é no sentido da ajuda e da colaboração, para que cada um de nós caminhe da melhor forma para o nosso crescimento. Eu estou muito feliz de estar com você nesse primeiro episódio do livro Moral, Amor e Revelação. Você pode receber na sua casa um livro e só mandando uma mensagem para o WhatsApp 11 911 32 0077. No próximo encontro, a gente vai ver mais 2 casos muito interessantes. Espero por você. Até lá!